Já parou para pensar na facilidade de estudar em casa? A Sociedade Brasileira de Psicanálise Integrativa, a SBPI, pensou nisso especialmente para você. Criado através do trabalho da psicanalista Fátima Mora, a SBPI, desde 1997, trilha um caminho de desenvolvimento e de crescimento. Se embasando na pesquisa e na prática clínica, contando com um corpo docente especializado e capacitado por experientes psicanalistas, para te fornecer as informações necessárias ao seu melhor desenvolvimento acadêmico. A SBPI ministra cursos de psicanálise integrativa e terapia de vidas passadas, regressão de memória e terapias integrativas, desde 1997, com supervisão e estágio, pensando em ampliar e se adequar ao estilo de vida corrido atual. A SBPI conta agora com cursos à distância online, que são de baixo custo, como de formação em psicanálise integrativa, até os totalmente gratuitos, como o de iniciação a Jung, além de contar com pós-graduação. As aulas possuem um conteúdo altamente selecionado e de fácil compreensão para que os seus estudos prossigam com tranquilidade e eficiência. Entre em contato conosco através do telefone ou através do nosso site. A SBPI, Escola de Psicanálise e você, juntos pelo seu conhecimento. Olá, é muito bom estar com vocês aqui no nosso chat, né? Além de ter recebido muitas perguntas de várias formas, eu estou também com a Vera, que nos fez 2 perguntas aqui bem interessantes e que eu já vou respondê-las, ok? Olá, Vera, tudo bem? E a todos vocês que estão no chat, olá! A Vera nos pergunta se pode assistir em outro momento. Sim, Vera, não só você, como qualquer um pode assistir no nosso canal do YouTube, que é o SBPI/TV. Tudo isso fica gravado lá. Depois a Vera nos faz mais uma pergunta, que ela diz o seguinte: gostaria de saber se existe alguma leitura de Freud esquematizada, uma maneira mais objetiva, pois é muito complexa a leitura dele. Sim, o livro que nós recomendamos é o livro Noções Básicas de Psicanálise, não é? Que nós vamos escrever aqui para vocês. Então, Noções Básicas de Psicanálise. E esse livro, Noções Básicas de Psicanálise, ele é da editora Imago. Então anota aí, Noções Básicas de Psicanálise, Vera. Vanessa, tudo bem? Vanessa Paiva? Então, Noções Básicas de Psicanálise, da editora Imago, do autor Charles Brenner. Então, esse livro é uma leitura esquematizada da obra do Freud, é um livro só, bem mais interessante. Noções Básicas de Psicanálise, da editora Imago, do autor Charles Brenner. Ok? Nós já estamos colocando aí para vocês. Olá, Rita, tudo bem? Prazer em vê-los. Eu tenho várias perguntas que me fizeram aqui, uma delas da Aparecida, muito interessante. A Aparecida gosta do nosso material e pergunta se existe psicanálise organizacional. Olha, Aparecida, livros escritos, ninguém formalizou psicanálise organizacional, só existe psicologia organizacional. Então, nas empresas, nós ainda não temos, né? Não há ninguém pioneiro nisso. Não há literatura, a não ser que haja literatura norte-americana, mas em português, aqui no Brasil, não há. Infelizmente, ninguém fez isso. Depois nós temos uma pergunta da Shirley. Olá, Shirley, tudo bem? É o seguinte, a Shirley me disse: o que você, Fátima, me diria sobre o livro da capa vermelha de Carl Gustav Jung? Gostaria de ler. É fantástico, é uma das maiores obras, aliás, talvez a maior obra do Jung. Ele é muito interessante, é um livro grande, denso. A leitura do Jung também não é uma leitura tão simples. Mas se você tem vontade, eu não sei se você já leu alguma coisa de Freud antes, mas se não leu, seria interessante ler também esse Charles Brenner e depois ler o livro vermelho, porque quando a gente começa as nossas leituras por Jung sem ter noções de Freud, muitas vezes a gente fica um pouco perdido, né? Porque um acaba sendo a conceituação do outro, né? Onde posso encontrar livros de Melanie Klein? Não consigo encontrar. Talvez você consiga no sebo Estante Virtual. Coloca aí no seu
no seu computador estante virtual. Normalmente a estante virtual costuma ter obras da Melanie, que, diga-se de passagem, são muito caras. Talvez por isso você não esteja conseguindo, ok? A Shirley também nos faz uma pergunta. Em seus atendimentos, qual é a média de atendimento direcionado ao sonho latente em comparação ao sonho manifesto? Sim, eu vou lhe dizer, Shirley, o seguinte, qual é a média de direcionado? É 100%. Em psicanálise só nos interessa aonde está o latente do sonho. O manifesto não nos interessa, então é 100% de direcionamento. Tanto faz ser numa abordagem freudiana como junguiana, isso não importa. O direcionamento é sempre para o conteúdo latente, o manifesto não tem importância nenhuma. O que me interessa no sonho é o que não está manifestado, é o símbolo, é o que a pessoa quer dizer, é o que o inconsciente diz, é o que não está manifesto, é o que está latente, ok? Existe alguma diferença para a psicanálise convencional e a integrativa quando falamos dos nossos sonhos? Existe sim. A convencional não aceita o Jung, portanto não aceita a interpretação junguiana dos sonhos. Na integrativa faz parte de toda a demanda, né? O Jung está para nós como um psicanalista, assim como Freud. Nós não diferenciamos se um é melhor do que o outro, são apenas complementares. Então, para nós, a diferença está no fato de nós falarmos e trabalharmos com o Jung. Ok? Shirley. Temos uma pergunta do Leandro. Ele diz assim: muito interessante a biografia dos pensadores e idealizadores da psicanálise. Material muito rico em detalhes. Realmente muito bom. Tenho uma pergunta. Na linha do tempo em que tudo aconteceu, foi um dos piores períodos, o final do século XIX até meados do século XX? 2 guerras mundiais, pestes e desastres na economia. E tudo isso afetando diretamente a região em que os agentes, os autores viviam e atuavam. Certamente o inconsciente coletivo era de medo, a falta de perspectivas. Isso influencia a psicanálise frente à nossa época atual? Lógico que influencia. Você não tem a menor dúvida, Leandro. Existe um livro chamado Momento Histórico do Nascimento da Psicanálise e mostra que o fato do Freud, do pai dele ser um pastor judeu, né, isso já influenciou. E uma questão que o Freud analisava muito com relação à questão da guerra foi quando ele teorizou a pulsão de morte, que era versada em cima da guerra. Né? O Freud se perguntava por que um homem tinha vontade, tinha prazer de matar o outro. Né? Onde estava isso? Então, assim, teve uma influência tremenda. E também porque Viena tinha, na época, uma imperatriz que era a imperatriz Sissi, né? E um imperador que ambos eram muito neuróticos. Né? A imperatriz tinha uma coleção de diamantes, uma coleção de roupas e uma coleção de sapatos. Então, assim, se nós estudarmos, por exemplo, o momento histórico do nascimento da psicanálise, nós vamos ver que era um movimento, né, em que fervia a loucura presente no Estado, a loucura presente em Viena. Os médicos, né, estavam todos interessados na questão da histeria, e o Freud trabalhou muito também a questão das pulsões em cima da guerra. Não só porque o Freud perdeu as irmãs na guerra, né, ele perdeu 4 irmãs na guerra, ele foi expulso da Alemanha, ele teve os livros dele queimados em praça pública. Aos 4 anos de idade, o pai dele teve que mudar, porque era um rabino, né? Eu acho que é rabino, né? O termo que se dá para os judeus. Então, assim, há uma influência absolutamente direta no momento histórico do nascimento da psicanálise. Eu recomendo você ler Carl Roger, né? Que é um dos autores, um dos grandes autores de Freud, que fala muito sobre isso. Inclusive, um livro chamado Meu Encontro com Freud e Marx. Né? Isso vai falar de todo o teor da questão ideológica, que é o que você nos traz aqui. E o livro Momento Histórico do Nascimento da Psicanálise, que nos mostra historicamente como era o contexto social da época e que influencia não só Freud, como Jung e todos aqueles que passaram a guerra. Ok? Vocês aí que estão aí também no chat, quem que eu tenho hoje aqui? A Vera, a Rita, o Reinaldo. Olá, Reinaldo, tudo bem?
o Celso. Como vai, Celso? E a Vanessa. Vocês têm alguma pergunta? Vocês estão cursando ou vocês estão aqui hoje para conhecer? Gostaria que vocês se manifestassem, porque eu tenho aqui mais algumas perguntas para responder, mas é sempre interessante a gente ir, não é? De alguma maneira, falando com vocês sobre isso. Enquanto isso, se vocês quiserem escrever, eu vou respondendo outras perguntas que eu tenho aqui. O Vinícius Campos nos faz a seguinte pergunta. Olá, pesquisei e fiquei em dúvida se recalque e repressão são a mesma coisa. Pois às vezes, dependendo da literatura, está de uma forma e me disseram que significa o mesmo. Está certo ou não? Mais ou menos. A Vanessa Paiva disse que está fazendo o curso e está encantada. Seja muito bem-vinda, Vanessa. Na verdade é assim. Repressão e recalque têm um significado parecido no sentido de que você reprime, você tira da consciência aquilo que não lhe dá prazer. Mas o recalque, ele seria uma repressão mais forte, mais calcada, mais batida, mais profunda, mais condensada, vamos dizer assim. É que existe uma coisa na questão da tradução da psicanálise, que foi traduzida primeiramente para o espanhol, para o inglês, e agora temos uma versão aí da editora Companhia das Letras, aonde nós temos uma edição do alemão para o português, não é? Então, talvez nessa coleção você ache um pouco mais sobre a questão do recalque e da repressão, mas o ideal seria falar a língua dos autores. A Vanessa Paiva pergunta se existe uma biblioteca virtual que disponibilize materiais de aprofundamento para a gente. Sim, existem alguns sites na PsiqueWeb, por exemplo, que disponibiliza muita coisa, ok? Então, existe sim. Olá, Celso Borges, estou iniciando o módulo 1 e estou acompanhando também o curso de interpretação dos sonhos. Na realidade, estou devorando tudo. Um forte abraço. Obrigado, Celso Borges. Então, sejam todos muito bem-vindos, tá? Eu estou com uma pergunta aqui muito interessante do Valdeir. O que tem a ver psicanálise com mitologia? Como vou tratar um paciente falando de mitologia se muitas vezes o assunto mitologia é o contrário de sua crença e religião? Olha, primeiro, psicanálise não tem nada a ver com religião. E o fato de você contar a vida de um mito, não é porque existe mitologia que isso se torna contrário à religião. A pessoa, se isso for contrário à religião dela, ela é que vai ter que lidar com isso, não é você, psicanalista. Você está ali para resolver a neurose da pessoa. Agora, se isso mexe com a crença dela, não é problema seu, é problema da pessoa. Mas mitologia e psicanálise, eles estão diretamente ligados. Por quê, Valdeir? Pelo seguinte, Freud vai falar que toda a obra dele tem a ver com o complexo de Édipo. E Édipo é um mito, faz parte da mitologia. E Jung vai falar de uma porção de mitos. Então, como é que a gente pode separar mitologia de psicanálise? Você não precisa falar para o seu paciente sobre mitologia se você não quiser. Existe a possibilidade, mas não necessariamente, obrigatoriamente. Você tem outras técnicas. Se você acreditar que isso vai ferir uma crença religiosa, né? Você não faz, você usa outra técnica, você usa livre associação, interpretação dos sonhos, arte-terapia, hipnose, sei lá. Você não precisa falar em mitologia, mas isso não quer dizer que mitologia e psicanálise não sejam visceralmente unha e carne. Né? Se você ler psicanálise e se você ler mitologia, você vai compreender o que eu estou te dizendo. Eu te recomendo, em mitologia, a literatura de Campbell. Né? Se você for ler Campbell, isso quem inventou não fui eu. Isso não é uma invenção, isso é um fato histórico, ok? A Vanessa Paiva nos pergunta, os mitos trazem a simbologia necessária para facilitar o entendimento do paciente, é isso? Sim, se isso não ferir, como diz aqui o nosso amigo, uma certa crença. É preciso também entender que muitas vezes as crenças na psicanálise, elas são desfeitas, certo? Às vezes eu creio numa coisa que realmente eu não creio, é uma neurose.
Reinaldo, Fátima, teria outras indicações de literatura ou psicanalistas que abordem o sonho dentro da psicanálise? Em princípio, não. Em princípio, nós temos Freud e Jung. Né? Não temos outros autores que dentro desses grandes autores, claro, né? Que seriam o Lacan, o Reich. O Lacan vai falar, mas não de uma forma tão intensa como Freud e Jung. Até porque, assim, o sonho é uma parte muito importante, mas se você tiver um paciente que não lembra dos sonhos, você vai ter dificuldade de atender esse paciente, né? Porque você vai ter que usar outra técnica. Olha, tem gente aqui nos perguntando coisas também que não são diretamente ligadas ao curso de psicanálise, mas que são abordadas pela SBPI, pela Sociedade Brasileira. Ele pergunta, que é o seguinte... Eu acho que é a mesma pessoa que é o próprio... é a Franciele. É recomendado a regressão para pessoas que têm epilepsia? Não, não está recomendado, a não ser algumas técnicas. E depende também da intensidade dessa epilepsia. Porque se for uma estereopilepsia, se for epilepsia histérica, por exemplo, sim, você pode fazer. Então você tem que saber diagnosticar. A Vanessa Paiva nos pergunta, é importante trabalhar as crenças tendo em vista que as atitudes e decisões que podem estar atrapalhando o paciente são baseadas nelas? Sim, eu não acredito que a crença, por exemplo, em Deus atrapalhe alguém. Eu sou uma pessoa que creio em Deus, sinto Deus e não vejo isso como um problema. Agora, é preciso ver que existem muitas religiões que não estão preocupadas com Deus, estão preocupadas sim com dogma. Então, muitas vezes o que atrapalha é o dogma e não a crença. Né? Se vocês lerem, eu recomendo um livro fantástico do Freud chamado Totem e Tabu. Depois que vocês lerem Totem e Tabu, vocês vão ter uma visão sobre religião completamente diferente. Então eu recomendo aqui o nosso Valdei que leia do Freud Totem e Tabu, e a partir daí você tem uma visão do que são crenças, do que são dogmas, não é? Do que é fé religiosa, fé não religiosa, enfim. Há uma série, Totem e Tabu de Sigmund Freud. É uma obra inigualável. Uma obra, e existe um filme que também ilustra esse livro chamado O Senhor das Moscas. É um filme que ilustra o filme Totem e Tabu. Por que O Senhor das Moscas? Porque no Senhor das Moscas vocês vão ver alguém... Não é? Jovens fazendo um totem e criando um tabu em cima. Então, o totem e tabu é a origem da nossa vida. É a origem, são os primórdios da civilização humana. Não é? E ela está atavicamente no nosso inconsciente. A Chris Lane nos pergunta, e quem não sonha ou a acordar não lembra do sonho? Bom, Chris Lane, então essa pessoa vai ter que ser tratada com outra técnica, que não a técnica dos sonhos, né? Nem sempre nós podemos usar a técnica dos sonhos. Por isso a psicanálise integrativa, que vai integrar o conjunto de técnicas. Alguém pediu para eu repetir o nome do livro de história da psicanálise, é O Momento Histórico do Nascimento da Psicanálise. Eu me esqueci o nome do autor, mas é O Momento Histórico do Nascimento da Psicanálise. Rita, é um livro extremamente ilustrativo do ponto de vista histórico. Então O Momento Histórico do Nascimento da Psicanálise. Né? Esse livro ele vai ilustrar a parte histórica, né? Que envolve, não é? Toda a questão, nós poderíamos dizer até da própria epistemologia psicanalítica, né? Porque é um acervo de como estava o entorno de Freud, o entorno desses analistas todos que já existiam nessa época, né? O momento histórico do nascimento da psicanálise. Eu não sei, eu não me lembro o nome do autor, eu tenho esse livro, eu li esse livro, é um livro bastante interessante, né? Fala muito sobre Viena, sobre os acontecimentos de Viena, né? E é bastante interessante, ok?
Gislaine, tudo bem? Gostaria de saber a diferença entre impulsos e pulsões. A diferença não é muita. É que, na verdade, os impulsos nós diríamos que é uma coisa mais ligada aos animais e as pulsões mais ligadas aos seres humanos. Ou pulsões seria a forma como Freud expressou o que é um impulso, né? Então, as pulsões seria a energia do próprio impulso, que o Freud vai chamar de 2 impulsos. O impulso de vida e o impulso de morte, que é o sexual, que é o impulso de vida, e o impulso de morte, que é o impulso agressivo. Seriam as pulsões, né? Impulsos e pulsões, elas acabam sendo sinônimos, ok? Então, eu estava dizendo que eu tenho uma pergunta aqui do Mário, que ele pergunta, né? Sobre a técnica de regressão. Ela pode ter sido realizada na penumbra ou devem ser aplicadas luzes referentes às cores cromoterápicas? Pode-se ter uma música suave enquanto se dá o processo regressivo? Sim, o set analítico de regressão, ele pode ter luzes de cromoterapia, ele pode ter uma série de coisas, mas é preciso lembrar que o paciente não pode mistificar. Então, muita gente acha que cromoterapia é coisa do demônio, e não é. Cromoterapia é uma grande ciência. Então, o melhor seria, no nosso curso, você aprender a fazer técnicas projetivas de cromoterapia, mas você pode usar, sim, música de fundo e penumbra. Ana Lúcia, professora, eu vou comprar o livro Interpretação dos Sonhos. Encontrei vários. Qual o mais indicado? De que analista você encontrou? O mais indicado é dos analistas conhecidos, né? Do Freud e do Jung. Eu não sei qual você encontrou. Nós estamos, então, essas perguntas aqui já foram respondidas. Eu preciso saber se vocês têm mais perguntas, né? Porque nós estamos a 4 minutos de terminar o chat. Lembrando que segunda-feira que vem é feriado, né, Ana? Isso. Segunda-feira que vem, por causa do feriado, nós não vamos ter chat, gente. Então, ó, segunda-feira que vem, tá pertinho do dia 15, não tem chat, ok? Então, se vocês tiverem mais alguma pergunta para fazer, tá certo? E viu, Pedro? Entre em contato comigo no 011 95798 4686. Eu mando um e-mail para a SBPI pedindo os meus contatos para você poder fazer uma regressão. Tanto aqui em Santana quanto na Vila Mariana nós temos consultório para atender. Ou fazemos em casa, fazemos também a domicílio, né? Depende muito do contingente e da necessidade do paciente. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui. Lembrando que nós já está disponibilizada a inscrição no curso Técnicas de Regressão, né? Agora em novembro. Vocês terão 2 técnicas, a visualização criativa, a criança interior, e a hipnose, e vocês poderão fazê-lo gratuitamente. Basta que vocês se inscrevam, ok? A Rita, se eu posso mandar o nome do autor do livro História da Psicanálise. É o momento histórico do nascimento da psicanálise, tá? Ó, Rita, o momento histórico do nascimento da psicanálise, ok? Eu vou procurar assim lá no meio dos meus livros, eu te mando, Rita, eu te mando por WhatsApp, que eu tenho o teu zap, porque eu, de cabeça, agora eu não me lembro nem da editora e nem do autor, né? Eu me lembro que ele é sobre Viena, né? Eu li bastante sobre isso. Se eu posso falar sobre o inconsciente coletivo? Olha, Vanessa, o inconsciente coletivo é uma ideia de símbolos que pertencem à humanidade, né? Então existem símbolos que são coletivos, né? Não é que o meu inconsciente vai se ligar ao seu, assim, tipo por um fio, ou uma energia, não é isso. O que existe, uma parte do meu inconsciente é igual ao seu, porque os nossos símbolos são idênticos. Então, por exemplo, se nós virmos uma suástica, tanto eu quanto você vamos ter uma certa repulsa, porque no nosso inconsciente aquilo foi um massacre aos judeus, correto? No entanto, se nós virmos uma cruz católica, nós vamos ter já uma sensação de bem-estar, porque aquilo está ligado, sim, tem a ver com os arquétipos, né? Aquilo está ligado a uma questão que para mim e para você é muito mais positivo que a suástica. Claro que haverão símbolos que são pertinentes a uma única pessoa, mas existem os símbolos coletivos. Então, os símbolos coletivos já moram no inconsciente das pessoas. E os arquétipos, não é? Fazem parte desses símbolos coletivos. Então, quando eu digo assim, mãe,
é natural que todo mundo tenha uma sensação boa, porque a mãe é um arquétipo de bondade, deveria ser, né? E no inconsciente coletivo a gente traga uma sensação de bem-estar, salvo aqueles que têm uma neurose com a mãe. Mas de uma maneira geral, o inconsciente coletivo é o local em que o simbólico é coletivo. Há uma simbologia coletiva. Entendeu, Vanessa? Apesar que eu não sou professora de Jung, não, viu, gente? Eu sou professora de Freud e de psicopatologia. Mas como eu leio as obras, eu posso até falar um pouco sobre elas. Não que eu seja especialista, mas eu quebro meus galhos aqui, né? Mas que bom que vocês estão gostando do curso, que vocês estão aderindo. Entendeu, Vanessa? Então, no seu inconsciente coletivo, se você perguntar para os seus amigos o que é coletivo para eles, ou se você mostrar um símbolo para todo mundo e perguntar o que todo mundo sente quando olha para aquilo. Por isso que muitos exercícios do Jung você vai fazer que se chamam mandalas. Né? As mandalas são exercícios que a gente faz, símbolos do inconsciente coletivo. É possível mudar o arquétipo? Não, é possível mudar o arquétipo, sim. Conforme você vai mudando a sua vida, você pode mudar, sim. Certo? Você pode mudar o arquétipo. É possível. Por que não? A própria terapia, Vanessa, vai fazer isso conosco. Não é? Se o arquétipo de mãe para mim era ruim, eu faço análise e passa a ser uma coisa boa, eu mudo o arquétipo. Agora, existem talvez questões que não mudem, né? A ideia de que a mãe é um ser que tem 2 seios. Isso é meio universal, né? Aí entraríamos com Melanie Klein com o símbolo do seio bom e do seio mau, né? Arquétipo de mãe. Mãe é terra, mãe é procriadora, mãe gera. Bom, gente, estamos chegando no final do nosso chat. Lembrando que a semana que vem nós não teremos por causa do feriado, só na outra segunda-feira. Mas, foi um prazer estar com vocês aqui, como sempre, nas segundas-feiras. Eu agradeço, muito obrigada. Um beijo para vocês.